O pai dela sangrava no chão, com a cabeça baixa, implorando. Não toca nela. Foi aposta, mas ela não sabia. Nara foi puxada como se fosse um objeto. Ela é só uma moeda, disseram, jogando-a nos braços do homem mais temido da cidade. Ao chegar na mansão, sem janelas visíveis e com muros de 3 metros, ela percebe que a prisão não era só dela. Mas é numa carta manchada de vinho e pólvora, escondida na última gaveta do escritório, que ela entende o que realmente está em jogo e o que vai precisar fazer. A lâmina da faca riscava a madeira com precisão. Nara guiava o canivete como quem corta o destino. Firme e impaciente, sem tempo para medo. Cada talho era um dente numa cadeira despida, mais uma encomendada por fiado, paga em promessas ou galinhas vivas. O suor escorria das têmporas até o queixo, se misturando ao cheiro de cedro e ferrugem daquele cubículo quente onde passou os últimos 5 anos. O rádio chiava um sertanejo velho, entrecortado por notícias que ninguém mais ouvia direito. Só quem prestava atenção era ela. Quebrou de novo essa porra, pai. Tem que dar fim nessa rádio. Faz mais chiado que novena no batente. Fábio, encolhido perto do torno, tossiu um riso engasgado. Os olhos fundos de tanto acerto mal feito, a mão marcada de cola de sapateiro, o resto de orgulho num suspiro contido. Ele agora marcava o tempo em dívidas esquecidas de propósito. Melhor barulho do que o silêncio, minha filha. Melhor barulho bom do que promessa apertando o pescoço. Nara largou a peça semi-pronta no balcão. A manga velha da blusa puída colada no braço e os dedos duros da lixa escondendo tremores que não eram dela. Era um medo travestido de adrenalina. O que ninguém via. O que nem ela admitia. A raiva era onde ela se equilibrava. E o orgulho, sua máscara. A vida tratou de forjar um coração feito de faca. E de longe parecia aço. Mas por dentro ainda esquentava por nada. Ela tirou a flanela da bolsa e limpou a madeira como quem limpa destino. Era boa naquilo. Melhor que muitos marceneiros formados aí. Caprichosa até na raiva. Mas ninguém pagava pela dignidade do trabalho. Pagavam atrasado, às vezes em pinga, às vezes em Deus te pague. E ali estava o nó. Uma mulher que não aceitava esmola nem humilhação. Num mundo que só sabia dar uma ou outra. Na vila, o calor era de forno. O tipo que fazia o pescoço escorrer e as verdades aparecerem. Do lado de fora da marcenaria, uma meninada chutava a bola como se o chão não rachasse. À esquerda, Dalva, a mãe de Nara, pendurava a roupa num varal que já pendia da trave. Silêncio entre elas. Sempre foi mais ação do que fala ali. Quando olhavam, já sabiam. Quando calavam, também. De dentro do bolso da calça, Nara puxou um papel amarrotado. Era um bilhete de cobrança. Escrita torta, carimbo sujo, números impossíveis. Assinatura de canto. Cordoalha Letida. Nome fictício para tudo que eles sabiam o que era. Rede de bicho, jogo e silêncio. Negócio sujo disfarçado de empresa rural. E por fora até parece legalizado. Até patrocinava a festa do padroeiro. Mas por dentro cobrava com sangue. Que foi isso aqui, pai? Ela mostrou o papel. Fábio amassou o queixo. Hesitou. Depois baixou o olhar. Foi uma rodada alta. Eu jurei por Deus que ia virar. Tava escrito que era 38 no bicho. Eu sentia. Jurei. Jura pro bicho, mas mente pra filha. Eu vou arrumar. Vai bosta nenhuma. O silêncio pesou mais que martelo. Na rua, o cheiro de carvão e feijoada misturado à terra molhada do vizinho que lavava o chão com água de reuso. Um passarinho soltou um trinado impaciente no meio da secura. Nara piscou devagar. Eles passaram aqui ontem. Você não viu, mas eu vi. Um deles, com aquele anel de caveira, foi até a venda do seu Gervásio. Tava com papel na mão. O mesmo timbre desse aí. Eu reconheci. Fábio empalideceu sem força de negar. Me diz uma coisa. Por quanto você apostou? Ele gaguejou. Um número, depois outro. No fim, deixou cair os ombros. Mais de 30 mil. O coração de Nara deu um baque, não por surpresa, mas por decepção antiga. Dessas que não doem mais de tão tatuadas. A mandíbula tensa, os olhos fixos num ponto invisível. Algo ali se partia pela enésima vez, só que agora ia fundo demais. Na parede da marcenaria, uma foto antiga deles 3. Nara criança segurando um violão sem cordas. Fábio atrás com a mão no ombro dela. Um papel envelhecido pela fumaça e tempo. E logo acima, num quadrinho de loja de R$1, o bordado dizia: família é onde a esperança não morre. Era quase piada agora. Eu vou fazer alguma coisa, ele disse. Você já fez. A voz dela se arrastou como caco de vidro. E com ela, o peso do mundo virou só um preâmbulo do que ainda vinha. Ela não sabia o que era, mas sentia. Ali, naquela manhã qualquer de uma vila qualquer, onde ninguém tinha muito e todo mundo mentia para não chorar, Nara era ainda livre, fraturada, mas inteira, ainda acreditando que ia contornar tudo sozinha.
ainda achando que era ela versus o mundo e que seu orgulho bastava como armadura. Mas o mundo não deu escolha, e o orgulho ia virar armadilha. O cheiro forte de verniz barato ainda empestava o ar da casa, misturado com o ranço agridoce de pinga velha, evaporando do copo esquecido na mesa. O som do rádio comunitário falhava entre chiados, tocando um baião arrastado. Nara lavava a louça com a mão dura, esfregando um prato lascado como se a sujeira fosse maldição. E talvez fosse. Dalva, de pé na sala, torcia o pano de prato entre os dedos, olhando para o vazio como quem espera a desgraça. A batida na porta veio seca. Não era batida de vizinho, de parente, de entrega. Era daquelas que entrava na espinha. 2 toques curtos, um mais longo. Nara parou, enxugou a mão na calça e foi atender. Do outro lado estavam 3 homens. 2 armados. O terceiro, vestido de preto da cabeça aos pés, óculos escuros mesmo no final da tarde, segurava uma pasta de couro. Não se apresentou. Só falou baixo. Seu pai já foi avisado. Viemos buscar o que falta. Dalva engoliu o ar pela metade. Cês estão doidos, que falta? A loja foi toda, a caminhonete também. Até o relógio da parede levaram. A palavra tem preço, e o preço é ela. Nara achou que não tinha entendido. Olhou para os lados, esperando alguém rir, desmentir, tocar uma sanfona e falar que era pegadinha. A cozinha pareceu encolher. As louças estalavam por dentro da pia, rangendo de calor. Cês estão dizendo que meu pai me pôs na dívida? O homem abriu a pasta. Tirou um envelope pardo, carimbado. Dentro, meia folha datilografada. O nome dela em letras gordas. Um contrato singular. Sem partes contratante nem contratado. Só um termo de garantia. Pela honra da família, pela vida de Fábio Clementino, Emiliano Menezes aceita a entrega da filha como penhor de paz. Dalva foi no chão com um som de pano úmido. Nara não gritou, nem chorou. Só sentiu a nuca ficar fria, como se tivesse caído uma gota de pedra. O medo não dava tempo de nascer raiva. Só um embotamento surdo que deixava a barriga mole e o peito empedrado. Ele assinou? De próprio punho. Tem testemunha viva e morta. Vai com a gente agora. Ela deu 2 passos para frente. E se eu não for? O homem sorriu. Com pena. Aí ele morre na sua frente. E depois você vai. Mas inteira ou em pedaço. O silêncio seguinte foi o da escolha impossível. Dentro da caminhonete blindada que cortava as estradinhas de terra, o couro do banco grudava nas coxas como um animal morto. O cheiro de suor velho se misturava ao do mato queimado. Algum agricultor idiota tentando limpar terreno logo antes da chuva. O vidro fechava o som do mundo, mas deixava entrar o ronco baixo dos pneus triturando pedra. Um dos homens no banco da frente olhava pelo retrovisor. Não com lascívia, nem com pena. Com uma espécie de tranquilidade burocrática. Como quem leva carta registrada. E a carta era ela. Ela lembrava da última vez que tinha rido. 1 mês antes, num velório. A prima gaguejou na hora da Ave Maria, inventando metade das palavras. Riram escondido perto do altar. Depois disso, só silêncio. E depois disso, esse carro. Quando a caminhonete parou, já escurecia. A estrada sumia no breu da floresta. O portão de ferro rangia a abertura com motor lento, gemendo como bicho velho. A mansão apareceu dos fundos para frente. Madeira escura, janelas bizarramente altas e persianas que pareciam olhos fechados. Do alto da escada da varanda larga, ele, Emiliano, de paletó sem gravata. Fumaça saindo da boca, apesar do cigarro apagado entre os dedos. O rosto indecifrável, nem belo nem feio, só cansado. Parecia que já sabia tudo antes mesmo do carro chegar. Nara quis cuspir na varanda, mas só ficou reta, digna, o queixo firme como um canto de concreto. Emiliano desceu os degraus devagar, sem pressa em parecer dono de nada. No último degrau, parou de frente para ela. Perto o bastante para ver que o branco do olho dele tinha rachaduras de sono velho. Ele olhou de cima a baixo e disse sem calor. Só entra. Depois você respira. Ou não. Se essa história já te rasgou no meio da alma, clica em curtir e se inscreve no canal que vem mais porrada emocional por aí. A porta da caminhonete bateu feito açoite. O barulho cortou o silêncio do mato, e Nara ainda nem tinha descido quando sentiu a brutalidade daquilo tudo. A estrada de terra longuíssima, o portão pesado abrindo devagar, enquanto 2 homens armados olhavam sem olhar. O cheiro forte de jasmim misturado a diesel queimado, vindo do gerador dos fundos, era nauseante. A casa parecia saída de um pesadelo rico. Imensa, de madeira escura, vitrôs antigos misturados com estrutura moderna, uma coisa sem tempo, sem alma. Tudo nela dizia: ninguém entra aqui para sair igual. Nara entrou com o maxilar travado e suor frio na nuca. Não chorou, não falou. O pai, Fábio, ainda sangrava pelo canto da boca, numa tentativa patética de abraço de despedida poucos minutos antes. Ela o empurrou com firmeza e nem olhou para trás. Aquilo não era afeto, era dívida tentando se fantasiar de amor. E ela já tinha aprendido.
Quem amava mesmo, não apostava à própria filha. Raimunda apareceu na sala de entrada misturando cheiro de enxofre e cebola refogada. A mão dela era grande, calejada, mas o gesto de pegar a bolsa de Nara foi quase afetuoso. Seu quarto é cá em cima. Vamos lá. Nara ignorou. Se virou para o capanga que ainda estava na porta. Me leva de volta. Hein? Eu não sou objeto. Tô aqui porque ele mandou. Eu não aceitei nada. Me leva de volta. Meu pai que pague com a própria vida essa merda. A súplica foram palavras duras ditas sem tremer voz, mas o capanga apenas deu um meio sorriso e balançou a cabeça com dó. Dó. Aquilo doeu mais que tapa. A porta de cima se abriu. Emiliano apareceu como uma sombra sem pressa no topo da escada. Camisa preta, mangas dobradas. Sem brilho nos olhos, sem pose de patrão, sem nada. Apenas um homem cansado com poder por obrigação. Nara odiou profundamente aquilo. O jeito calmo de quem acha que já viu tudo. O olhar dele varreu a sala como se lesse contratos invisíveis. Quando parou nela, permaneceu neutro, pesado. Se quiser ir, vá. Então mande abrir o portão. O portão nunca fecha para quem quer fugir. A frase caiu como pedra no chão. Nara sentiu o calor subir. Aquilo não era liberdade. Era uma armadilha com gosto de escolha. Apertou os punhos, olhou para o carpete sob os pés descalços, sentiu a textura grossa e áspera como areia suja. Um zumbido de grilo explodiu na nuca, e o cheiro de madeira velha da casa misturado ao suor da sua própria pele quase a fez vomitar. Ela passou reto por Raimunda e subiu as escadas. Emiliano não saiu do caminho. Também não se moveu. Os dois se cruzaram sem palavra. Nara respirava como se tivesse corrido um campo inteiro. Ele como se nem estivesse ali de verdade. No quarto, trancada, tentou manter a cabeça erguida. Arrancou a colcha da cama e se deitou direto na madeira do chão. Sentiu o frio, o gosto de ferrugem vindo do cano velho da parede, o rangido do telhado. Era uma prisão. Mas uma prisão onde um pacto invisível valia mais do que gritos. Ela entendeu. Ninguém viria salvá-la. Não havia delegado, irmão mais velho ou ex-namorado destemido batendo a porta. O preço já tinha sido pago. E ela agora era um nome num acordo sussurrado entre homens fracassados. Dormiu mal. Acordou antes da aurora, o som do rádio da cozinha tocando moda de viola cortando o silêncio com poesia torta sobre amor perdido. Quando desceu, pronta para gastar a manhã exigindo sua saída com qualquer argumento que ainda coubesse, encontrou Emiliano já sentado à mesa, pão de queijo ainda quente, uma xícara de café amargo cheia na frente dele. Ele passou os olhos por ela como quem reconhece um cão desconfiado. Tô aqui por obrigação. Você também. Nara encarou. Então não me trata como mercadoria. Me deixa voltar. Ele baixou os olhos para as mãos. Eu não te comprei. Só aceitei o preço que colocaram. A frase doeu como bofetada silenciosa. Emiliano sabia falar o que feria e deixava marca, sem grito, só carvão. Eu não sou preço. Eu sei. O silêncio entre eles rasgava mais que briga. A tua presença evita uma guerra, mas se quiser sair mesmo, amanhã, sem cena. Lá fora não tem lugar melhor do que aqui dentro, só diferente. Ela saiu da cozinha tremendo. Não de medo, mas de impotência. E por um segundo, um único segundo, cogitou se calar e aceitar. Não por ele, mas porque não tinha mais força para empurrar todas as portas com os ombros sozinhos. Mas então lembrou do pai sendo esmurrado, da mãe dizendo, era isso ou carpideira? Lembrou do gosto de sangue que sentiu por dentro ao ouvir aquilo, e soube que ia tentar sair de novo, ou destruir tudo por dentro primeiro. A recusa estava ali, mas a hesitação também, porque pela primeira vez o vilão da história não tinha se aproximado, não a tocou, nem ameaçou. E isso confundia. A água da chaleira assobia aguda na cozinha da mansão, abafando por um segundo o tic-tac marcado do relógio analógico na parede. O cheiro de mato molhado invade pelas frestas do vidro coberto de ferrugem. Nara, sentada à mesa desgastada com as mãos pousadas firmes uma sobre a outra, encara o próprio reflexo torto na colher de prata. O silêncio da casa parece torcer seus ossos. Alguma coisa está prestes a ceder. Raimunda entra com passos de quem vive pisando em cacos. Coloca a xícara diante de Nara, sem dizer nada, mas com um gesto lento de quem já não nega afeto. Ele mandou preparar o carro. Vai descer para a cidade, diz por fim sem encará-la. E eu? Nara pergunta, voz seca sem piscar. Raimunda hesita. Então apenas balança a cabeça. Nara levanta como se tivesse sido empurrada. Cruza corredores que já conhece com os olhos. Texturas geladas de azulejo velho. Cheiro de naftalina misturado com graxa de arma. Abre a porta do escritório sem bater. Emiliano está ali de costas, ajustando a manga da camisa escura. Ele se vira devagar, como se já soubesse. Quero ir. Preciso ver minha mãe.
A voz dela não vacila, mas algo no peito parece rodopiar, como prego enferrujado sendo puxado à força. Ele caminha até a janela. Os olhos não a encontram. Só o pasto lá fora, embaçado pela neblina. A voz, quando sai, é um grão de areia. Não vai dar. O silêncio que se segue pesa mais que grito. Nara fecha os punhos. Não vai dar. Por quê? Eu sou sua prisioneira agora? É isso que é? Ele não responde. Enfim vira-se. Aproxima-se com calma. Não. Você é... Moeda. E moeda não circula sozinha. Ela dá um passo atrás, ofendida de um jeito que vira cólera. Mas não chora. Ela não. Encara ele fundo, como se quisesse perfurar aquele rosto quieto. Então me diz para que você me quer aqui. Se não me toca. Se nem fala comigo. Se olha como se eu fosse mais uma parede dessa casa podre. Ele abaixa a cabeça por um segundo e novamente aquele silêncio encharcado de algo mais profundo. Quando torna a olhar para ela, algo nos olhos queima por trás da frieza. Eu quero garantir que você fique viva. Vivíssima, num curral. A respiração de Emiliano começa a se apesar. Os ombros largos enrijecem. Ele dá meia volta e pega algo na gaveta da mesa. Uma pasta de couro velha, de borda esfiapada. Entrega. Assina isso se quiser ficar livre. É um termo de recusa. Eu te libero. Mas se você sair, tem que saber que ninguém vai garantir nada para sua família. Nara abre a pasta. Os papéis estão ali. Declarações, carimbo. Tudo arrumado. Ela não assina. Fica ali, olhando o espaço acima da assinatura por longos segundos. As paredes parecem suar ao redor. Então é isso. Ou cativeiro, ou cemitério. A raiva não desabrocha. Ela apodrece por dentro. Nara empurra a pasta de volta sem cerimônia. O papel se enruga sob seus dedos duros de calo. Você não precisa mentir bonito. Se vai me manter aqui, que seja por crueldade. Mas não veste sua covardia de proteção. Isso cheira pior que enxofre. Ela se vira. Vai sair, mas ele fala, pela primeira vez, com a voz menos fria, quase humana. Raimunda vai te ensinar a atirar. A partir de amanhã. Nara para, firme, mas não olha. Nem responde. Só o barulho do coração desacertado pulsa nas têmporas. O cheiro forte de café queimando do outro cômodo invade a cena. Ozônio no ar, como se o mundo soubesse que algo havia instalado ali. Quando Nara finalmente fecha a porta atrás de si, o som ecoa como uma sentença. Agora ela sabe. Não é refém só da dívida. É muleta de um império que sangra de dentro. E Emiliano? Ele a quer viva, sim, mas não livre. Ela não vai fugir. E isso muda tudo. A água da chaleira chiava já fazia tempo quando Nara percebeu que Raimunda não a tiraria do fogo. O cheiro de folha queimada e o calor seco da cozinha, misturado ao vapor do bule de alumínio, davam o tom daquelas manhãs na mansão. Dias que pareciam sempre iguais, mas que em silêncio gritavam o tempo passando. Nara se serviu sem pedir. O amargor do chá de Marcela descia forte, rasgando a garganta cansada de engolir tudo calada. Na noite anterior, escutara passos fora do quarto. Não passos apressados, violentos, mas os arrastados, lentos, curiosos. Talvez os mesmos que tinham deixado um livro encostado na porta por baixo, como quem evita contato direto. Capa dura, encadernação antiga. Poemas íntimos de Augusto dos Anjos. Ela folheou sem cerimônia. Versos sublinhados, trechos anotados nas bordas com tinta quase apagada. Em algumas páginas, palavras riscadas com raiva. Outras, salvas com reticências e interrogações. Não era um presente. Era um recado. E mais. Uma rachadura. Passou o dia seguinte explorando a mansão. Cautelosa. Cada porta que abria era como botar o nariz no mundo de alguém que preferia trancá-lo. Sala escura de TV sem televisão. Garrafa de uísque pela metade, imutável. Livros empilhados em ordem nenhuma. Tapetes pesados cheirando a fumaça fria, como se fogo houvesse passado ali, anos antes. No porão encontrou Raimunda, sozinha, descascando raízes com força demais. Tá procurando o quê, menina? Um sinal de que esse lugar não é uma armadilha. O silêncio. Da panela subia um cheiro agridoce de cebola e carne em cura. A mulher não respondeu logo. Tossiu, limpou a mão no avental e encarou Nara com os olhos de quem viu demais. Tem coisa que é prisão até quando tá sem grades. Ele te prendeu aqui também? Ele não. O tempo. Nara não insistiu, mas guardou a resposta e aquele olhar. Os olhos de Raimunda não mentiam, e reconheciam outros cativeiros. Mais tarde encontrou o jardim de trás. O mato havia tomado os canteiros, mas ali estavam teimosas as últimas flores de maio. Cortou uma para si e levou para o quarto. No caminho, cruzou rapidamente com Emiliano, que saía de uma das salas da ala leste, camisa meio desabotoada, cigarro entre os dedos. Cheiro de tabaco amargo e perfume barato de lavanda masculina. Não falou nada. Também não desviou o olhar. Olhar frio, opaco.
mais seguro. Aquilo dizia: eu vejo você, eu não interfiro, mas não se esqueça de quem manda aqui. Nara fechou a porta do quarto e trancou por dentro. Só então viu a folha de papel presa sob o vaso lavado da janela. Escrita à mão. Um homem que escreve se mostra débil, mas antes débil que cego. A. Não havia assinatura, mas o A já bastava. Nos dias seguintes, ela passou a observar os percursos dos homens armados que cercavam a mansão. Eles evitavam a ala velha, um corredor ao lado da biblioteca. Aquilo levantou a suspeita e a esperança. Numa tarde de calor abafado com o céu de chumbo prometendo temporal, esperou Raimunda submergir nas receitas e os capitães cochilarem no sofá da sala. Passou pelo corredor escondido. A porta da dita ala antiga rangeu, pesada como se abrisse memória. A poeira grudava na pele suada. O ar ali era mais frio e úmido, cheirava a tecido podre e eucalipto mofado. No fundo do corredor, uma porta de ferro que não parecia da mesma época da casa. Um tipo de cofre. Trancado, claro. Mas ao lado, escondido por trás de um painel de madeira solto, uma pequena passagem, como que um respiradouro mal fechado. Ali ela enfiou o braço e puxou uma caixa de madeira com entalhes florais. Marcenaria rústica. Reconheceu o estilo. Era obra do pai, sem dúvida. Dentro, papéis envelhecidos. Cartas sem remetente. Rascunhos de contratos quebrados selados com sangue. E, por fim, um caderno. Não o mesmo do primeiro dia. Outro. Esse mais grosseiro, sujo, rabiscado. Uma anotação repetida várias vezes, em várias páginas. Não existe herança limpa em casa suja de silêncio. Nara fechou a tampa. As mãos tremiam. Não de medo, de desejo, de saber mais, de juntar as peças. Naquela noite, Raimunda bateu levemente na porta dela. Seu pai tá vivo. Nara congelou. Como sabe? Porque Emiliano mandou reforçar a segurança da vila. E não foi pelos inimigos. Foi por vergonha. Ele quer proteger a gente? Ele não sabe querer. Só sabe pagar o preço. Raiva e um nó seco no estômago. Por baixo da fúria, uma faísca. Emiliano não era só cárcere. Era cativo. De um nome. De um sistema. E do próprio afeto sufocado. A partir daquela noite, Nara passou a dormir com o caderno perto da cama. E uma lâmina escondida debaixo do travesseiro. Afinal, no mundo em que ela caiu, até o afeto cortava. O portão eletrônico da mansão range ao fechar. Do lado de dentro, silêncio. Aquele tipo grosso, espesso que parece empurrar a gente para dentro da própria carne. Nara segura a alça da sacola com força demais e sente o couro machucando os dedos. Respirar o ar das matas no entorno já não causa mais espanto. Só cansaço. Cheiro de terra molhada, pólvora antiga e alfazema vinda da cozinha. Raimunda tá de costas, mexendo a colher num tacho que borbulha feijão. O rádio ligado sussurra uma moda de viola triste demais para ser só música de fundo. Nem todo amor salva, menina, diz sem virar, como se lesse o pensamento que Nara nunca disse. Corta para Emiliano, sozinho no quarto do fundo, camisa pela metade, o diário do pai aberto. Passa o dedo nos versos empalhados de raiva, escreve 2 ou 3, depois rasga. A raiva tá voltando, e ele sabe o que isso significa. Do outro lado da casa, Nara tenta abrir a fechadura do cofre da biblioteca. Descobriu a existência dele por acidente, empurrando a estante. Não quer dinheiro, quer respostas. Mas a parede nega, muda e grossa que nem Emiliano nos últimos dias. Ela bate de leve, escuta o som oco, um clique assustado atrás dela. Emiliano parado na porta. Viu tudo o que queria? Ainda não. Isso aí não vai te devolver tua vida. E ficar aqui vai? O silêncio responde antes dele. Emiliano atravessa o cômodo, fecha o painel e tranca com uma chave que pendura no pescoço quando dorme. Nara percebe. Cada passo que ela dá para tentar entender, ele revida com uma parede a mais. Na varanda à noite, cigarro aceso, Emiliano observa as luzes da cidade ao longe. Um trovão abafado ameaça a chuva. Raimunda chega com um prato quente. Come. Tu ainda é de carne. Ele pega o prato, mas não come. Mais abaixo, no corredor, Nara escuta. Ela desce devagar, observa os dois. Alguma ternura na careca suada de Raimunda e na boca calada dele. E aí bate aquele gosto ruim. Ela não sabe onde pisa. Não sabe quem fingir que é. Se for dura demais, eles endurecem. Se for mole, esquecem quem ela é. Na manhã seguinte, recebe uma visita na cozinha. Tiago, um dos braços direitos de Emiliano, sorri com 2 dentes a menos. Tu é mais bonita de perto, sabiam? Ela não responde. Ele sorri mais. Meu chefe tem uns gostos estranhos, mas se cansar, tem gente que prefere carne viva. Raimunda corta o silêncio com um estalo de colher no fogão. Fecha a boca, Tiago. Só conversando, ué. Aqui,
Quem fala com ela sou eu. E quem mexe, morre engasgado com os dentes que não tem mais. Tiago sai rindo, mas o clima fica. A água da chaleira ferve e pinga em cima da mão de Nara. Ela recua, mas não grita. Só fecha o punho. Numa dessas madrugadas em que o barulho da mata é interrompido por tiros distantes, ela desce até a biblioteca. O caderno de Emiliano ficou sobre a mesa esquecido. Lê um trecho. Risos são granadas, explodem depois de lançados, e deixam pedaços nossos em quem os ouve. Ela sorri, mas é mais desprezo que alegria. Volta o caderno para o lugar. No dia seguinte, Emiliano organiza uma entrega de armas. 2 horas depois, sabe-se que a carga foi interceptada. Ninguém morreu, ainda, mas foi um aviso. Foi o Dante, diz Tiago. Tá mandando recado. Não mandou para mim. Mandou para ela. Todos viram para Nara. Emiliano também. Como assim? Ele já sabe que ela tá aqui. Ela encara Emiliano. E daí? Ele abaixa os olhos. Pega o copo. Trinca os dedos de leve. Daí que agora você não é só moeda. Virou camisa marcada. Nara passa a evitar os capangas. A tensão na casa palpita. Emiliano começa a sair mais, voltar de madrugada, olhos mais escuros. Ela o espera acordada, mas disfarça. Quando ele passa, ela vira a cara. Quando ele some, ela não dorme. A gota pinga uma tarde qualquer. Nara tenta ajudar Raimunda na faxina da parte externa. Um dos cães foge da coleira e corre para o mato. Ela vai atrás. Ao voltar, dá de cara com 2 homens de Dante no terreno da frente, observando a casa. Eles fogem sem dizer nada. Mas isso basta. Naquela noite, Emiliano bate à porta do quarto dela. Você atravessou a cerca? O bicho estava solto. Eu trouxe de volta. Você saiu do limite. Podiam ter te pego. Pegaram. Com o olho. Ele fecha a porta com força. Isso aqui não é um jogo. Então para de agir como se eu fosse ficha de pôquer. Se eu agir como você quer, alguém te mata. Vai ser isso que vai acontecer. Ela se cala, mas o peso sobra. Para ele. Para ela. Na boca gosto de sangue. O dela, mordido por dentro. Do outro lado da casa, Raimunda apaga as luzes. O dia seguinte traz novidade. Dante mandou vídeo. Um poste no meio da estrada, com fogo no pneu e um bilhete preso. Faltam 3 dias. Depois nem as palavras do poeta vão te salvar. Curte o vídeo e se inscreve no canal para ver o que vem quando o relógio começa a correr contra Nara e Emiliano. E o amor vira mira. O rádio chiava baixinho na cozinha, uma moda de viola misturada com estática, quando Raimunda desligou o fogo do café e parou no batente da porta. O cheiro de terra molhada entrava pela janela aberta, junto com um vento cortante que trazia cheiro de queimada longe. Nara ajeitava uma camiseta velha com os nomes dos contratantes de rodeio nas costas quando viu o semblante da cozinheira mudar. Os olhos duros por costume agora pareciam úmidos. Aconteceu alguma coisa? Raimunda não respondeu. Só esticou o jornal amarfanhado que trazia na mão. A manchete vinha em letras vermelhas. Bando ligado à dissidência criminosa ataca padaria e depósito de ração na área de Emiliano. Um homem espancado até a inconsciência por não pagar dobrado. A reportagem tinha só 2 parágrafos. Mas foi o nome, ali no fim, que desceu pelas entranhas de Nara como faca quente. Fábio B. da Silva, marceneiro, idade incerta. O chão da cozinha não cedeu, mas por dentro dela tudo afundou. A mão de Nara agarrou a beirada da mesa como se o móvel pudesse impedi-la de desmanchar. O gosto metálico subiu pela garganta e o calor da pele virou gelo. Ela saiu correndo. Raimunda gritou seu nome, mas já era tarde. A claridade crua da manhã do campo doía nos olhos. Nara empurrou o portão da frente da mansão com tanta força que os cães do lado de fora latiram como se pressentissem morte. Lá dentro, Emiliano folheava um livro de capa de couro, distraído, até ouvir os passos dela invadindo o corredor. Que porra você deixou acontecer? Fala baixo. Baixo o caralho. Você não protege ninguém. Nem meu pai. Nem a cidade. Só protege essa merda de casa. E é porque dela você não tá tentando fugir. Ele tentou dizer algo, mas nada veio. Só aquele olhar que ele usava quando sangrava por dentro. Nara jogou o jornal em cima dele. A foto amarelada. O nome do pai dela. Ele estava pagando ainda. Mesmo depois de me entregar. E ainda assim apanharam ele. Tão fazendo tudo isso por tua causa. Emiliano ficou em silêncio. O som de metal rangendo na porta da frente ecoou. E logo veio o zumbido de 2 motocicletas passando pelo portão. Os vigias dando uma volta de rotina. Um cheiro de diesel misturado a mato queimado invadiu o cômodo. Nara fixou os olhos nele. E cada palavra que veio a seguir foi como corte deliberado. Aquele teu irmão voltou, né? Emiliano fechou os olhos. Abrir a boca teria sido o mesmo que confessar já saber. Que mais você tá escondendo, hein? Por que ele tá mexendo justo nos pontos teus? Por que no meu pai? Ele abriu uma gaveta. Tirou um envelope amassado. Dentro, um flyer. Foto de Dante de braços abertos rindo num palanque improvisado. Escrito a caneta por cima. A limpeza começa com nossos traidores. Ele quer território.
Emiliano falou baixo. Mas não só isso. Quer me arrancar com um alicate. Quer que eu veja, peça, rasteje. E depois me mate devagar. E você vai deixar? Ele levantou. Caminhou até uma estante com pastas e livros. Tirou uma pasta fina, de capa plástica azul clara. Dentro, páginas amareladas, todas manuscritas, com letra quase idêntica à de Emiliano, mas mais firme, antiga. Isso aqui era do meu pai. O de criação. Ele escrevia coisas, poemas, regras, jogadas. Estratégias. Quando estava bêbado, escrevia ódio com rima. Nara aproximou-se lentamente. O cheiro das páginas era de mofo e graxa. Textura suave nas bordas comidas pelo tempo. Emiliano entregou aquilo como alguém entrega um segredo, com uma das mãos tremendo. Dante não é só meu irmão. Ele é o filho que o velho nunca assumiu, mas nunca esqueceu. Ele tirou uma foto dobrada colada com fita no final de uma das páginas. Os dois, Emiliano e Dante, pequenos, sentados perto de um carro velho. O pai ao meio de pé, uma mão no ombro de cada. Ele tratava a gente igual, mas só quando ninguém via. Nas festas, exposição de gado, as câmeras. Ele era o filho do motorista. Eu era o herdeiro. O som distante de tiros ecoou, não perto o suficiente para ser ataque, mas forte o bastante para relembrar onde estavam. Nara teve um sobressalto. Ele nunca te perdoou, sussurrou ela. Nem eu me perdoei, mas tem mais coisa. Emiliano foi até um baú, puxou dali um caderno grosso, a capa encardida. Entregou a ela. Tem algo aí que talvez te ajude a se entender por que eu fui aquele cara no dia que você chegou. Por que eu deixei ser esse homem que você odeia hoje. Nara abriu o caderno. Havia páginas rasgadas, linhas queimadas nas beiradas e trechos apagados com raiva. Poemas do pai, mas alguns eram de Emiliano, assinados, datados em dias próximos à morte do pai. Isso é seu. É minha sentença. Ela se sentou ali mesmo, no chão gelado de ladrilho hidráulico da sala, lendo. Os versos mais recentes terminavam assim. Se um dia o amor bater no portão, que ele entre sem saber meu nome. Porque nome nenhum me salvou. O mundo antigo, aquele onde um pacto era o bastante para destruir um lar, ruiu ali diante deles. Agora era pessoal. Agora, Dante não ameaçava apenas poder. Ameaçava passado, presente e qualquer afeto possível. Nara levantou. O jornal ainda na mão. A mão cerrada. A gente vai ter que matar ele, né? O silêncio bastou como resposta. E pela primeira vez, o medo no corpo de Nara não era de morrer, mas de sobreviver com aquilo tudo dentro. Noite abafada. Céu engolido por nuvens. Nem lua, nem estrela. Só breu espesso e grilos em coro. Dentro da mansão, o ar parece recusar movimento. As paredes antes neutras agora parecem cochichar segredos de morte. Nara atravessa o corredor com os pés descalços, a planta do pé suando frio sobre o chão de cimento liso. O cheiro de vela esquecida e ferrugem da armação da janela toma o espaço. Se mistura ao leite quente esquecido na caneca pela metade. Ela para na frente da porta de Emiliano. Punho fechado, mas não bate. Segura ali um instante, respiração presa. Do outro lado, som de passos lentos, o ranger de madeira do assoalho secular. Ele a ouviu. Ele sempre ouve. A voz dela sai seca. Levaram meu pai, não foi? Do outro lado, silêncio. Fala, Emiliano. A resposta dura a segunda exata antes de machucar. Foi o Dante. Quando ele abre a porta, os olhos dela já não brilham com raiva. Brilham com desespero travestido de coragem. O rosto marcado pela insônia, o pescoço com leves manchas vermelhas de nervoso. Ela entra sem pedir. A madeira range sob seus pés como se não quisesse testemunhar. Não vai fazer nada? Vai esperar ele mandar cabeça agora? Dante quer que eu ajoelhe. No mercado central. Todo mundo lá. Emiliano parece falar por hábito, não vontade. Ele repousa as mãos na beirada da escrivaninha, onde cartas antigas e imagens borradas de infância jazem como enfeites mortos. Então vai. Ajoelha. Mas vai armado. E não vai só. Eu ia, amanhã cedo. Amanhã cedo pode ser tarde demais. Silêncio outra vez. Cortado apenas pelo som abafado da chuva grossa caindo sobre o telhado de zinco lá fora. Emiliano a estuda como quem revê um quadro esquecido, tentando entender onde a coisa rachou. Nara. Se eu for agora, volto em pedaços. Eu tô com o nome marcado na cidade toda. Metade dos meus foi comprada ou fugiu. A outra metade tem medo mais de mim do que do Dante. Ela ri curto, sem alegria, afastando o cabelo molhado da testa. Você se escora nesse medo para manter tudo em pé. E agora que precisa de gente de verdade, tem só parede e pó. Ela se aproxima, olha para ele com olhos fundos de noite. Não por romantismo, mas por urgência. Deixa eu ir com você.
Emiliano ergue o rosto devagar. Ah, não. O tom é seco, protetor, quase feroz. Você não vai se meter nisso. Ele é meu pai. E você é minha... Ele trava. Dívida? Troféu? Troca? Metade da minha sanidade. A frase dele gruda na pele dela como tatuagem. Nara não recua, mas vira o rosto. As palavras nitidamente desarmam mais do que qualquer gesto. Ela se dirige à porta. Então fica aqui, trancado, esperando pelo fim. Eu vou por mim. Ele segura o braço dela. Forte o suficiente para deter. Leve o bastante para não ferir. Você não sabe usar uma arma. Aprendo no caminho. No galpão atrás da casa, Raimunda segura um guarda-chuva sobre a cabeça enquanto torce a ponta do avental em nervosismo. Vocês vão mesmo? Emiliano confere a pistola no coldre, sem pressa. A chuva ensopa as botas, molha os cabelos quebradiços de Nara enquanto ela ajeita uma pequena mochila nas costas. Ele ergue os olhos para a cozinheira. Vai querer impedir? Raimunda assente com tristeza. Mete a mão dentro do casaco e estende algo embrulhado num pano de mesa bordado. Isso foi da minha filha. Achamos no mato, dias depois dela sumir. Dizem que ela correu feito bicho com isso nas mãos. Uma faca de encostar na costela e ninguém ouvir. Ela entrega a arma a Nara, que segura o embrulho firme. Metal frio, cheiro de lírio seco e sangue velho. A textura da mortalha do passado nos dedos dela. Na caminhonete abandonada de um vaqueiro cúmplice, eles partem. O motor range. A porta bate. Hora de ir. Guararema velha dorme, mas os becos sussurram. Fernando, antigo cobrador de apostas que ficou sem função depois da chegada de Dante, conduz pelos atalhos. É aliado provisório. Tem irmã sequestrada, quer vingança. Na estrada de barro, lama engolindo pneus, relâmpagos recortam céu. Emiliano revisa o plano improvisado entre decisões que mal disfarçam a incerteza. Nara, do lado, recusa qualquer conversa. Só mantém a faca de Raimunda entre os joelhos. Eles chegam à casa onde Fábio é mantido. Pequena chácara nos fundos do sítio Santana invadido por mato alto. Um pitbull morto na frente. Sinal claro de aviso. Emiliano saca a arma, mira baixo, respira torto. Você entra por onde? Pela lateral de lenha. Você vai pela frente. Certeza? Ela encara ele, os olhos queimando como brasas num fim de festa. Se der errado, faz valer. Não volta inteiro. Volta certo. Eles se separam. O som dos trovões recobre os passos. Emiliano se esgueira pela varanda, os tacos estalando sob o peso da memória. Dentro da casa, vozes. Dante ri alto. Sarcástico. Fala de coroar um bastardo com a queda do preferido. Nara rasteja pela lateral. As mãos sujas de barro, o coração uma fornalha descompassada. Ao encontrar a porta dos fundos destrancada, hesita. Fecha os olhos. Pensa no pai com as mãos presas no corpo tremendo. Pensa em tudo que já foi obrigada a se engolir de boca fechada. Abre a porta. Junta fôlego. Avança. O estopim está prestes a acender. O portão eletrônico da mansão range como um animal velho e machucado, abrindo-se devagar sob o cheiro úmido de terra cuspida pela chuva da madrugada. Nara está encostada com as costas na parede do alpendre, a espingarda do pai atravessada sobre os joelhos. Nem pisca. Uma vela atrapalhada tremeluza ao lado de um copo esmaltado com café frio. Lá dentro, Raimunda varre chão que já tá limpo. Desde as 3 da manhã sem dizer uma palavra. Algo ali tá quase estourando. E as galinhas do mato pararam de cantar. Do outro lado da cerca, um dos olheiros avança correndo, o boné torto mirando para o céu. Pula a mureta lateral e já vem aos berros. É ele! Dante tá com o velho. Lá no galpão da estrada. Quer que Emiliano vá até lá, agora desarmado. Nara joga o café pela escada e levanta devagar, com o corpo inteiro tremendo de raiva contida. Os cantos da boca ardem de tensão. Por dentro, só um grito trancado nos dentes. Na sala escura onde Emiliano está encostado numa das colunas, um casaco de couro no braço e a luz do dia batendo só num canto da testa, ele ouve a notícia sem um músculo do rosto trair nada. Mas Nara entra como se fosse empurrada por um incêndio. Se você for, ele mata vocês dois. Se não for, ele mata meu pai. O silêncio entre eles é tão grosso que parece que o ar ficou viscoso. Emiliano aperta a ponte do nariz com força demais. Cena antiga. Contenção no lugar da tragédia. Mas agora não basta. Nara avança até ele. Você não entendeu, não foi? Nunca quis minha lealdade. Mas agora tem. E eu tô dizendo, se for sozinho, não volta. Ele encara ela. Algo nos olhos dele quebra, mas não cai. Ele gira de leve o pescoço, sentindo os estalos antigos da coluna. Como se cada osso estivesse tentando lembrar a ele quem ele é. Lá fora, o som de motos cortando estrada anuncia pressa demais. Emiliano puxa o casaco, calado, dá ordens rápidas com o olhar. Homens se movem. Armas são escondidas dentro de caixas de feira. Nara corta na frente dele. Ou eu vou com você, ou ninguém vai. Ele hesita. Talvez por orgulho, talvez por preocupação. Mas não luta.
Do lado de fora, o carro velho de Raimunda é ligado. A estrada vermelha, feito sangue seco, leva eles até um galpão tombado, madeira podre nos cantos e cheiro de graxa queimada misturado com ferrugem antiga. Um rádio toca sertanejo mal sintonizado. Uma vaca mugindo ao longe, confusa com o movimento. No meio do pátio aberto, Fábio tá de joelhos. Roupa suja, rosto inchado. O corpo mole de vergonha viva. Um saco preto cobrindo parte da cabeça. Dante caminha em círculos. Um cigarro apagado enfiado entre os dentes. Quando vê Emiliano, sorri só com metade da boca. Aquela onde não tem mais canino. Aí, o herdeiro de merda veio, olha só. Cumprindo o papel de mártir sem coroa. E com plateia. Que bonito. Nara desce do carro antes que Emiliano pare. Vai direto, sem arma, sem hesitar, sem plano. Como um raio que não escolhe onde cair. Dante segura o braço dela com um estalo. Ia querer o quê, hein? Final feliz? Te deram pro cara errado, menina. Eu pelo menos te protegeria direito. O tapa que ela dá ressoa seco, sem eco. Mas dentro da garganta de Emiliano algo fecha, como a tranca de um cofre explodindo. Ele caminha até ali. Rápido, dominado. 2 homens de Dante puxam armas aos gritos. Confusão. Gritos. Massas de corpos se debatendo com o barro. Tiros disparam. Alguém grita, não, não, não. E o som repentino de osso sendo quebrado explode quando Emiliano cai com um tiro de raspão no ombro. A camisa branca escurece. Nara agarra a espingarda caída no chão. Se posiciona, mira. Mas não atira. A respiração dela tá rasgando as costelas por dentro. Fábio, arrastado por outro capanga, tenta gritar. Leva a coronhada na boca. Sangue esguicha no chão de cimento. Raimunda aparece do nada, vinda da estrada com o carro zunindo e quase atropela um dos homens. Um momento de caos total. Emiliano de joelhos sangra. Dante aponta a arma para a cabeça dele. Última chance, irmão. Ou morre aqui, ou rende tudo. Terra, grana, mulher dos outros. Escolhe. O que Emiliano faz é nada. Só sustenta o olhar. E ali, naquele nada, tem tudo. Nara grita. Se atirar não sobra um de vocês vivo. Eu juro por Deus. Ela atira perto. Não acerta ninguém. Mas o som ecoa pela planície com toda a fúria do mundo metida num chumbo. Os homens recuam. O medo é mais forte que a ordem. Mas então, o erro. Um ali dispara no susto. Tiro. Estômago de Fábio. Ele cai. E cai pesado. Nara berra. Berra como se tivesse saindo de dentro de si uma outra mulher. O tempo para. Ela corre. Escorrega no barro vermelho. A mão crava no corpo do pai. Emiliano rasteja até ela. Sangue misturado no chão e na roupa dos dois. Ele ainda tá respirando. Mas não por muito. Dante foge. Leva um carro. Os outros somem como por buraco de rato. Sirenes distantes começam a nascer. Tarde demais. Sempre tarde demais. Emiliano ajuda Nara a erguer Fábio nos braços. A sensibilidade dos dedos dele volta em espasmos involuntários. A dor é brutal, mas menor que o olhar vazio de Nara. De volta à mansão, horas depois, ela não fala. Só passa um pano com álcool no sangue seco da roupa do pai, de olhos virados pro nada. Emiliano, com o ombro enfaixado, se senta diante dela, encarando o vazio também. O chão de madeira exala cheiro de querosene guardado. Um rádio esquecido toca uma moda lenta. Do lado de fora, fogos de artifício de alguma festa longínqua estouram como ironia. Eles se encaram. Silêncio tremendo feito carne. E a certeza viva. A guerra ainda tá longe de acabar. Mas agora, tem sangue demais para perdoar. Chovia grosso naquela manhã, como se até o céu envergonhado tivesse resolvido esconder os olhos. Nara já estava de pé quando os trovões começaram a gritar lá fora, num intervalo torto que combinava com a arritmia do peito dela. Raimunda, quieta, deixara o café sobre a mesa, mas nem tocou no assunto. Só deu um leve toque no ombro da menina e saiu arrastando o chinelo como quem evita fazer barulho por respeito à tragédia prestes a quebrar a casa. No galpão dos fundos, onde Emiliano passava as últimas noites sem dormir, a luz do lampião trêmula revelava o rosto encovado dele, a camisa empapada no suor ansioso, o rádio ligado num chiado constante de AM, e a voz de Dante, transmitida por algum telefone interceptado. Ou tu ajoelha no cemitério velho com tua arma no colo, ou teu sogrinho vira orçamento de caixão. Nara ouviu a gravação inteira. Emiliano não tentou esconder. Só passou a mão na nuca, com aquele jeito de quem tinha aprendido a engolir a própria raiva desde menino. Mas ela não engolia mais nada. Tu vai obedecer ele? Vai ajoelhar pro diabo? A voz dela cortou o ar mais que qualquer faca daquelas que Raimunda usava para limpar o couro das galinhas. Ele demorou a responder. Olhou para ela como quem reconhece mais uma cicatriz, mas não fala dela. Eu vou impedir que ele transforme teu pai no próximo recado para a cidade. E vai fazer isso como? Morrendo? Dando a ele o gosto de ver tua rendição? Emiliano então levantou, foi até uma das prateleiras escondidas na parede falsa. Tirou de lá o diário. Não aquele de poemas.
Outro, mais velho, quase chamuscado nas laterais. Era o diário do pai adotivo dele, o antigo chefe, o mesmo que ergueu o império inteiro manchando terra e sobrenome. Isso aqui é o mapa da vergonha onde pisei minha vida toda. Mas também é onde ele escreveu como destruir os próprios filhos caso algum ousasse desviar a linhagem. E tá achando que vai usar isso contra o Dante? Emiliano sacudiu a cabeça. Tô dizendo que ele já usa isso contra mim. Tudo que eu não fui, tudo que escolhi calado, ele transforma em munição. E agora? Teu pai é só mais uma bala. O cheiro de mofo das páginas molhadas perfumava aquele silêncio frio. Lá fora, o cheiro de terra molhada subia forte, misturado com fumaça. Alguém tinha queimado pneus em alguma estrada para bloquear passagem. Era o rastro que os capangas de Dante deixavam para marcar o território. Raimunda voltou, dessa vez sem disfarçar. Trazia um envelope na mão, amarelado e mal fechado. Achei isso no fundo da gaveta do seu pai, Nara. Parece que ele nunca teve coragem de entregar. Lá dentro, poucos dizeres escritos com caligrafia trêmula. O que me levou até essa dívida nunca foi ganância. Foi medo de não ser homem suficiente para sustentar quem eu amo. Perdi no jogo porque nunca soube ganhar na vida. Mas se um dia tiver que pagar, que seja por você. As mãos de Nara endureceram. O cheiro do papel úmido pareceu mais forte que tudo. Passou o polegar por cima da frase sublinhada a carvão. Por você. O estômago dela virou pedra. O suor frio desceu embaixo da blusa. Se ele morrer, Emiliano. Se hoje meu pai morrer, eu viro o que vocês sempre quiseram que eu fosse. Alma penada. Emiliano se ergueu como se um peso maior que o corpo dele encostasse na espinha. Eu não queria que isso fosse tua guerra, Nara. Mas fizeram de mim munição. Já sou parte do tiroteio. Agora vou atirar também. Raimunda abriu a boca para dizer algo, mas fechou. Só se aproximou e tirou de dentro de uma sacola plástica uma das espingardas curtas que o velho Fábio guardava desde os tempos de briga de roça. Teu pai sempre dizia, essa aqui só vai disparar se for para salvar terra ou sangue. Tu é os dois. Nara segurou a arma. O frio do metal espantou qualquer dúvida. Lá fora, o céu limpava devagar, mas a cidade parecia prestes a mergulhar numa guerra. Os rádios falavam de movimentações estranhas. O cheiro de gasolina no vento avisava que os dissidentes de Dante começavam a cercar a estrada que levava ao cemitério. Era ali que a rendição devia acontecer. Havia menos de 2 horas. Emiliano tirou uma corrente do pescoço, a chave da casa pendurada nela. Se eu não voltar, fecha tudo disso. Quebra cada vidro. Queima essa porra toda. Ela não respondeu. Ele se aproximou e encostou o rosto perto do dela. Não era beijo, não era desculpa. Era só um pedido mudo. Algo doído, seco, humano demais para palavras. Nara olhou para fora. O mato farfalhava com o vento úmido. O cheiro de mato e pólvora imperava. Se a gente só tiver esse dia, Emiliano, que eles saibam que a gente fez do jeito errado mesmo assim. Mas foi nosso. Ele assentiu e partiu. Sem volta garantida. Ela ficou. Mas a arma já estava carregada. E a coragem acesa. Dentro do quarto onde dormia sozinha, o caderno de Emiliano reabria sozinho com o vento. Num canto da folha, uma frase a lápis. Nem toda prisão tem muro. Algumas têm promessas. Ela arrancou a página. Guardou no bolso. E saiu atrás dele. O cheiro de óleo diesel e barro molhado empesteava o galpão aberto onde tudo ia se decidir. O eco das últimas rezas da rádio de pilha, uma Ave Maria cantada entre chiados, morria no fundo. As patas dos cavalos de Dante pisavam firme no chão de terra batida. 4 homens montados, outros 7 de pé. Cada um com coletes, os dedos úmidos segurando armas como se fossem mastros de bandeira. Dante na frente, casaco de couro aberto no peito, cigarro nos lábios. Sorria, como quem espera desde sempre a hora do sacrifício. Do outro lado, a caminhonete preta de Emiliano desliza na noite como um bicho ferido. Faróis apagados, motor gemendo. Quando para, só ele desce. Sem colete, só a camisa preta colada no suor. Nas mãos, uma pistola. No rosto, nada. Nem medo, nem pressa. Mas os olhos ardiam como aço esquecido no fogo. Cadê o velho? Emiliano dizia sem levantar a voz. Dante assobiou. 2 de seus homens trouxeram Fábio. Mancando, inchado, amarrado com corda fina, sangue seco na garganta. Tava doido pra ver esse momento, irmão. Eu não sou seu irmão. Mas é. A parte renegada. A que acha que pode andar com merda até o pescoço e feder só da cintura para baixo. Olha isso aqui. Ele abre os braços como se apresentasse um espetáculo. Esse é o fim do teu reinado. Hoje tu ajoelha. Ou morre em pé, encostando no pai que tu tanto fingiu não ter. O lábio de Emiliano treme. Só um segundo. Ele solta a pistola no chão. Ela afunda um pouco no barro úmido. A tensão era gelatinosa no ar. Tudo em volta parecia parar. O zumbido da rede elétrica lá em cima, o latido distante de um cachorro amarrado, até os sapos calavam. Fábio murmura algo. Emiliano se aproxima 2 passos, suave, e então, o disparo.
Vem de fora. Vem seco, agudo. Um dos homens de Dante cai com o ombro rasgado numa flor de carne. Confusão. Vozes se cruzam, homens apontam sem ver para onde. E aí surge ela, entre as sombras. Nara. Cabelos presos na nuca, o rosto sem maquiagem, a espingarda do pai nos braços, um casaco surrado de flanela azul. E os olhos. Os mesmos de Dalva quando dizia agora é comigo. Ela não grita, não chora. Só caminha, passo por passo, em linha reta até o meio dos dois. A próxima bala passa de raspão. A outra, eu escolho bem onde entra. Dante arregala os olhos. Emiliano paralisa. Um vento frio levanta a poeira pelos cantos. Cheiro de metal e vegetação molhada. Você tá doida, menina? Se for preciso, tô. Ela aponta a espingarda alternadamente pros dois. Vocês estão brincando de morte com a vida dos outros. Com a minha. Com meu pai. Mas eu não sou cota de troca de vocês. Não sou moeda. Não sou prêmio. E não vou virar lembrança. Dante dá um passo. Nara engatilha. Mais um, Dante. Só mais um. O silêncio que segue é um vazio cheio de coisa. Emiliano fecha os olhos. Suspira. Sabe que acabou. Mas de forma diferente. Nara, sai daqui, ele pede. Ela abana a cabeça. Ou acaba agora, ou vira um enterro por semana. Não tem data para acabar se ninguém decidir parar. Dante encara Emiliano. A raiva dentro dele não cabe. Mas a mão não se move. Talvez por medo. Talvez por reconhecimento. Tua mansa cobra com palavra, rosna Dante. Apontou para mim, tu sabe o que isso significa. Nara se vira lentamente, carrega e engatilha novamente. Fica frente a frente com ele. Sei. Que se eu morrer, não é em vão. E se eu viver, vocês dois vão ter que engolir isso pro resto da vida. Que foi preciso uma mulher sem nada para perder para botar fim nessa palhaçada. Dante ri. Mas é riso de desespero. De derrota. Vira as costas, caminha até seu cavalo e sobe sem dizer mais nada. Quando se afasta, solta um grito pro ar. Isso ainda não acabou. Mas acabou sim. Emiliano se ajoelha. Não por Dante. Nem por rendição. Se ajoelha diante do pai de Nara, solta as amarras dele com as próprias mãos. O homem geme, desmaia nos braços dele. Nara abaixa a espingarda e os olhos dela pela primeira vez parecem perder o peso. Choro? Não. Só um tipo de vácuo dentro dela que a brisa preenche devagar. Emiliano respira fundo. Caminha até Nara. Para a um palmo. Tô te devendo mais do que a vida. Então começa pagando com escolha. Ela entrega a espingarda para ele. Dá meia volta. Vai embora. E ele fica segurando aquela arma como se fosse o último pedaço do passado. Na saída do galpão, ela pisa firme. Os sapatos encharcados. Cada passo ecoando como um fim. Ou talvez um começo. O céu despeja fina garoa. O cheiro de terra molhada e pólvora ainda no ar. Na beira da estrada, Raimunda espera com o carro. Sem palavras. Só destrava a porta e olha para frente. Nara entra. Fecha os olhos. Um sopro de música sertaneja de fundo na rádio. E um sussurro. Acabou, pai. Mas no fundo ela sabe. O tipo de coisa que acaba assim. Nunca acaba de verdade. No dia seguinte ao tiroteio, a névoa ainda não tinha subido dos pastos. Um cheiro amargo de pólvora e madeira queimada tomava o ar ao redor das ruínas do galpão, onde tudo acabou. 12 corpos foram removidos em silêncio. Alguns sequer puderam ser reconhecidos. Vaqueiros que viraram soldados por juramento familiar. Soldados que nunca aprenderam a voltar a ser gente. Mas Nara ainda estava ali, com a espingarda nas costas, o cabelo colado ao rosto pelo sangue seco, os olhos queimando em silêncio. Ela não chorava. Não mais. Na mansão de Emiliano, o portão abriu com um rangido velho demais para aquele mundo de cercas elétricas e alarmes digitais. Ele desceu do carro sozinho, mancando levemente, sem camisa. O ferimento na costela havia sido enfaixado por Raimunda com linha de pipa e cachaça. No caminho, esportivas metralhadoras ainda juncavam o chão, esquecidas como brinquedos violentos após o fim da briga entre irmãos. Nara o esperava na varanda, sentada numa cadeira de embalo que balançava como se zombasse do tempo. Você deixou de morrer, então, disse ela sem tirar os olhos do céu nublado. Parecia o dia certo para isso, respondeu ele, a voz como um papel molhado. Ela olhou para ele por fim, pela primeira vez de verdade. Não com raiva, nem medo, nem desejo. Só reconhecimento. Emiliano estendeu a chave da mansão. Não como quem entrega algo de valor, mas como quem termina uma sentença. A casa é sua. E você? Já fui embora, mais de um jeito do que parece. Nara segurou a chave por um segundo, firme, mas então abriu a mão. Deixou que caísse com um som seco sobre o chão de pedra. Eu também. Meses se passaram com o barulho do rádio substituindo as rajadas de fuzil. Na vila, Fábio reaprendeu a lixar madeira.
Cada banco doado, cada berço deixado na porta de alguém que não pediu nada, era um tijolo de silêncio na tentativa de erguer um nome novo sobre o antigo. Dalva vendia empadas no mercado e dizia claramente: quem mexer com meu sangue de novo, eu viro bicho. Raimunda ajudava a mãe de uma moça desaparecida a distribuir folhetos na feira. De vez em quando, as duas se olhavam e não diziam nada. Não precisavam. Em outra cidade, o cheiro de biblioteca era coisa de perfume caro. Mofo limpo, papel grosso e café escondido entre as páginas. Nara se sentava toda noite numa cadeira de metal gelado com livros empilhados ao lado. Voltou a estudar. Letras, talvez. Ou talvez só querer entender mais do que não teve nome quando precisava. Nunca falava de onde veio, mas mantinha dentro de um caderno de capa de couro todas as anotações de Emiliano. Os poemas, as falas em desalinho, as memórias sutis de alguém que nunca teve o direito de ser inteiro. Até que um dia, uma charrete maltrapilha parou diante do portão da pensão onde morava. Um velho chapéu pendurado no cavalo, um pacote simples nas mãos do cocheiro, papel colado com barbante. Dentro, um livro encadernado à mão, e uma carta com uma caligrafia que ela aprendera a reconhecer nas entrelinhas dos silêncios. Nara, caso esteja lendo isso, significa que você teve coragem de ficar. Eu precisei ir, mas deixei aqui tudo o que soube não dizer. Se um dia quiser me ver de novo, não procure por mim em lugares de poder. Procure onde as coisas recomeçam devagar. Te espero do lado de uma fogueira acesa entre as pedras do mundo. Teu refúgio caso ainda queira. Ela leu e releu, e pela primeira vez chorou como quem ri. No outro dia saiu cedo. Mochila nas costas, caderno no peito. Ninguém perguntou. Ninguém impediu. Porque certas partidas são avisos de vida, não de ausência. Se você sentiu o peso dessa história e quer seguir com a gente por mais narrativas assim, onde o amor lateja por trás da dor e o fogo arde mesmo sob a lama, deixa seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Tem muita vida pela frente e muita cicatriz que ainda vai virar poema.